Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Sou orador, escritor e apresentador do nosso querido programa. Agradeço à TV Mundo Maior, agradeço aos nossos ouvintes, telespectadores, pela oportunidade de juntos estarmos em mais uma ocasião estudando este livro fantástico que é o livro A Caminho da Luz. Um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. O nosso programa ele tem a finalidade de juntos estudarmos as obras de Chico Xavier, à luz do Espiritismo, à luz dos ensinos de Jesus e de Allan Kardec. Hoje nós daremos continuidade no nosso capítulo 2º. Veremos o item Os Ensaios Assombrosos. Quem quiser acompanhar os nossos vídeos passados, pode acompanhar através do canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá, inscreva-se no canal, habilite as notificações. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, Instagram e fanpage. O WhatsApp é 19 997 782794. O Instagram é @AndréLuizCevilar, passe a me seguir e passe a me seguir também através da fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, como você está tendo a oportunidade de ver na sua telinha. Este livro, ele traz muito conteúdo interessante, que merece a nossa reflexão, o nosso estudo, o nosso aprofundamento. Nós já vimos pelos programas anteriores a evolução natural que a humanidade foi tendo. Aqui nós começamos a ver desde o princípio da organização do planeta, em que nós não tínhamos ainda a vida como nós temos hoje. Nós não tínhamos a imaginação do que era aquela época comparado com o que é hoje. Era muito diferente, estava tudo em estado latente, estava tudo em germe, tudo progredindo, levando-se muito tempo, com calma, com cautela. E hoje Emmanuel vai iniciar um novo tópico para nós, continuando este avanço, continuando este progresso. Então a vida que até então era apenas marítima, já começou a ir também para os continentes. E nós vamos vendo o evoluir, até chegar à oportunidade de nós termos a dádiva de reencarnarmos ou de encarnarmos neste abençoado planeta. Os Ensaios Assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa ferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Os cooperadores do Senhor, os cooperadores de Jesus, que foram muitos, nesta fase evolutiva que estamos estudando, como na atualidade também, eles não tiveram descanso. Foram muitos os animais que começaram, os répteis, como ele nos narra, aqueles animais com expressões muito diferentes da que nós temos hoje, animais de grandes portes, que pesavam muito, que tinham uma aparência não tão agradável quanto a que imaginamos hoje. Tudo isto foi um ensaio. Tudo isto foi necessário. Um planeta primitivo não podia nascer já com animais evoluídos.
Um planeta primitivo não poderia nascer já com civilizações avançadas do ponto de vista espiritual e moral. Não, é o que veremos aqui. Todo começo ele é difícil, ele é complicado, ele é lento, ele é problemático. A história narra um pouco do que nós tivemos nesta época, mas de forma muito imperfeita e com muitas lacunas, com muitos pontos abertos que nos fazem pensar, mas como que foi, como deixou de ser? E aqui nós vemos que nesta fase não foi brincadeira. Para termos o planeta que nós temos hoje, nos moldes que nós temos hoje, com as características que tivemos hoje, ele não nasceu do modo que é hoje. Ele teve um princípio totalmente diferente do que nós temos hoje. Totalmente diferente do que os nossos olhos vê, do que os nossos ouvidos ouvem, do que as nossas percepções recebem através destas percepções. Compreendíamos muito pouco, víamos muito pouco, era tudo muito limitado. Aqui nós vemos que no laboratório invisível, eles foram adequando a realidade do nosso planeta. Não existe uma fórmula mágica no planeta Terra que tem esta e esta substância, que tem esta e esta matéria, vão vir do dia para a noite, espécie A, B e C, e vai acontecer assim, assim, assim. Não. No surgimento de um planeta, na sua era primitiva, em que tudo é novo, a condensação, o esfriamento, os efeitos naturais que hoje nós temos e não damos a devida atenção, como por exemplo, o nosso planeta girando em torno do Sol, é um efeito natural belíssimo, que nós sabemos pelos livros de ciências, pelos livros de geografia, que vai nos ensinando que a nossa geografia, ela vai sofrendo a interferência da onde está o Sol, da onde está a Lua. Se estivéssemos um pouco mais próximos do Sol, a nossa temperatura seria bem mais elevada. Se nós estivéssemos um pouco mais longe do Sol, a nossa temperatura seria mais fria. Então nós vamos aprendendo que este foi o laboratório, achar o local adequado para não ficar nem próximo nem distante do Sol, achar o lugar adequado para que a interferência da Lua não fosse nociva à vida embrionária aqui na Terra. Ele passou a nos mostrar que nos laboratórios invisíveis começaram a climatizar espécies que poderiam coabitar a nossa dimensão para que eles também pudessem dar continuidade na sua evolução. Todo surgimento de um planeta é muito bonito, dá trabalho, não se dá do dia para a noite, não se tem uma fórmula mágica. Olhamos e vemos na atualidade tanta desonestidade, tantas coisas que poderiam ser melhor, mas se nós retornarmos no curso do tempo, nós vamos ver que a transformação ela é lenta mesmo. E quando se fala de transformação moral e de hábitos adquiridos e hábitos a serem adquiridos, mais nós temos que trabalhar, mais nós temos que perseverar. Continua Emmanuel. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências, a prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião gêmeo dos crustáceos marinhos conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então aqui mostra
que ficou apenas alguns vestígios que de quando em quando os historiadores, os pesquisadores encontram fóssil de um réptil, fóssil de um animal que viveu há milênios atrás em nossa dimensão, na crosta planetária. Mas nesses laboratórios invisíveis, não é apenas o homem que está sujeito à evolução. O mineral, o vegetal, o animal, o hominal, tudo está sujeito à lei do progresso. Tudo está sujeito à lei de Deus e todos estão em conforme harmonia com os desígnios do nosso governador, que é Jesus. O trabalho foi grandioso, o trabalho foi imperioso, não foi brincadeira, para termos hoje esta beleza de podermos analisar todos os reinos vivendo em harmonia. É interessante que dos 4 reinos que nós temos vivendo simultaneamente na crosta, o único que tem pensamento contínuo somos nós, que já atingimos a condição hominal. E somos os únicos também que entramos em guerra um com os outros. Você analisa a maioria das espécies dos animais, eles têm uma vida sexual, por exemplo, altamente respeitosa. Nós vamos ver a agressividade dos animais, muitos deles se tornam agressivos quando são colocados à prova ou quando alguém mexe no seu habitat natural. Nós vamos observar que eles vivem em perfeita harmonia um com os outros, salvo uma espécie que tenha dificuldades de correlação com uma outra. E nós, que possuímos o pensamento contínuo, que temos a oportunidade de acordarmos e dormirmos, sabendo relativamente o que é o certo e o que é o errado, entramos em guerra, brigamos, discutimos, magoamos, ferimos, duelamos através da mente, temos a revanche, temos a vontade do revide, mostrando para nós que ainda usamos de modo muito equivocado este grande presente divino que é o livre-arbítrio e a oportunidade do pensamento contínuo. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco. Eu gostaria de deixar a loja virtual da TV A Caminho da Luz. Na loja virtual A Caminho da Luz, você vai encontrar os 4 livros de minha autoria, em que toda a renda é para a manutenção do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e lá você vai ver um monte de palestras em forma de DVD, CDs e muito conteúdo legal. Então é loja-acaminhodaluz.com.br. Ajude-nos adquirindo um livro, um CD, um DVD, estará nos ajudando e muito a darmos continuidade nas atividades. E uma novidade, os meus livros também estão na Amazon. Quem gostar de ler o livro virtual também encontrará lá. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, dando continuidade no nosso capítulo 2 do livro A Caminho da Luz. Eu gostaria que os amigos, que as amigas pudessem interagir conosco através das redes sociais, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Mande a sua mensagem, passe a nos seguir, interaja conosco. O WhatsApp do programa é 997782794, o Instagram, @André Luiz C. Vilar, e a fanpage, você passe a seguir ela também, procure por André Luiz Querini Vilar. Passe a me seguir no Instagram, no Facebook e acompanhar as atividades que desenvolvemos através do Espiritismo. Neste segundo bloco, nós vamos iniciar os antepassados do homem, quando Emmanuel nos fala: o reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas. Nessa imensa vastidão dos proscênio da evolução anímica, onde está Adão com a sua queda do paraíso?
Debalde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras lendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Nós temos muitas religiões que apregoam que Adão foi o primeiro homem que a terra teve. Da costela de Adão veio Eva, e no jardim edênico tiveram Caim, Abel, depois o Novo Testamento nos fala de Sete, e aquela narrativa bíblica toda que é muito tradicional no meio cristão. Mas é interessante que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta a espiritualidade se Adão, de fato, foi o primeiro homem a pisar na terra, a coabitar a terra, ser o primeiro morador da terra. E a espiritualidade diz a Allan Kardec que não, que Adão não foi o primeiro e não foi o único, como nos é atestado por muitos. Adão fez parte de uma destas comunidades que vieram de Capela, incorporando aqui na Terra para dar continuidade na sua jornada evolutiva. O paraíso era a reminiscência que eles tinham de Capela, um planeta que já estava caminhando para um progresso bem mais avantajado e avançado que o da Terra. E por eles não terem atingido a média moral, tiveram que vir para um outro planeta dar continuidade na sua evolução. E quando eles lembravam do seu degredo, do seu exílio, batia aquela saudade do seu orbe distante, que havia gerado tantas alegrias, tantas felicidades. Eles desenvolveram muito a intelectualidade e foi na Terra, esta bela oficina, em que eles tiveram a oportunidade de dar continuidade na sua evolução. E aqui nós vamos ver de modo muito pormenorizado que cada grupo, conforme as suas dívidas espirituais, conforme as suas necessidades, conforme os seus problemas, foram nascendo em regiões diferentes para que pudesse dar continuidade no seu progresso, no seu avanço, ajudando uns aos outros, porque quando se fala dos capelinos, muitos imaginam que vieram apenas aqueles complicados, aqueles endividados. A grande maioria era, mas veio muito espírito bom também para ser os instrutores, os professores, os condutores, porque se nós tivéssemos apenas pessoas com grandes complicações a nível moral, pouco poderia fazer, porque a inteligência não substitui a moral. Mas quando você tem modelos, exemplos, verdadeiros professores do como caminhar e do como conduzir, naturalmente ajudou e muitos a estes companheiros das primeiras horas. E aqui Emmanuel já começa a nos dar sinal dos nossos antepassados. Para chegarmos onde nós estamos hoje, nós tivemos um antepassado. Para chegarmos no que nós vemos hoje, nós tivemos um início. E é isto que Emmanuel nos fala. Desde o prefácio desta obra, Emmanuel é muito claro que este livro tem a finalidade de nos deixar pinceladas espirituais. Não é para remontar a história, não é para contradizer os livros históricos, os livros de história, e nem para colocar ninguém à prova. Não. O nosso estudo aqui é o que se verificou no ambiente espiritual, que materialmente falando nós não temos acesso, salvo pela mediunidade gloriosa do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Continua Emmanuel, examinando, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem, sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses
antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e os do chimpanzé da atualidade. Então nós vemos toda uma evolução, ao ponto de nós vermos similaridades, como ele diz, o homem do presente com o chimpanzé do passado. Aqui nós começamos a ver que a evolução ela é muito sutil, ao ponto de muitos não conseguirem divisar onde foi cada momento evolutivo. Tudo é muito natural. Nós estamos recuando no tempo numa época inimaginável para a nossa cronologia. Nós imaginamos, se já é difícil remontarmos a 2000 anos atrás, quando tivemos com Jesus, aqui nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás. Não estamos falando de 2, 3, 4 mil anos. Nós estamos recuando muito atrás no tempo. E a mediunidade do Chico tem essa faceta. Isso me chama sempre a atenção ao estudarmos as obras do Chico. O Chico foi um médium que teve apenas e tão somente até o 4º ano primário. Trabalhava muitas horas por dia em tenra idade. O seu estudo foi muito deficitário. As escolas da época não eram como as escolas de hoje. Ele não tinha tempo para chegar em casa com calma, fazer o dever de casa, revisar a matéria do dia anterior. Ele saía da escola e ia trabalhar, ficava até meia-noite, 1h da manhã, para no outro dia, às 7h da manhã, estar na escola novamente. Então a carga horária do Chico, com 10, 11, 12 anos, foi um ritmo muito acelerado. E este jovem, trazendo para nós conteúdos como este, falando dos nossos antepassados, falando da nossa evolução, falando do nosso progresso, falando da reminiscência através do espírito bondoso que ajudou tanto Chico Xavier, que é Emmanuel, ajudou tanto o espiritismo, e aí nós vamos remontando. Muitas são as teorias que nós encontramos no mundo, muitos são os pensamentos esparsos, mundo afora. Mas aqui nós começamos a ver que nesta cronologia divina, cada momento teve o seu impacto e a sua importância. E para lá de tudo isso, nós tivemos Deus, o nosso Criador, confiando em Jesus, a tutela da organização de tudo que nós temos a oportunidade de estudar no dia de hoje. E encerra nos 3 últimos parágrafos com Emmanuel nos dizendo: reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Então a evolução natural é um progresso, como se nós analisarmos o corpo físico hoje e pegarmos um paralelo de 100 anos atrás, naturalmente o nosso corpo físico hoje está um tanto mais evoluído e daqui a 100 anos estaremos ainda mais evoluído. Tudo na natureza está em evolução. Tudo na natureza está em transformação. Recordamos aqui aquela frase bíblica de Jesus quando fala: o Pai trabalha incansavelmente e eu também. Então Deus, ele não tem descanso, não tem hora de lazer, não tem férias, não tem aposentadoria. Deus trabalha constantemente, criando novos planetas, novas estrelas, novas nebulosas. E para lá de tudo isto, tem a sua legião de espíritos crísticos que ajuda na condução
na plasmagem e na formação, como está muito bem descrito por Emmanuel através deste livro. Até agora nós tivemos poucos capítulos de estudo, mas ele já mencionou em quase todos eles a figura do Cristo, presidindo a formação do nosso planeta sob as orientações e sob a tutela de Deus, o nosso Pai. Então nós estamos falando não apenas de um líder religioso, não, nós estamos falando de uma entidade que cuida de cada um de nós. Ao encerrarmos o programa de hoje, desejamos votos de muita paz, de muitas felicidades, que Jesus abençoe a todos que estão nos acompanhando e até o nosso próximo programa.